E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Marcos Botelho. A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e eu gostaria de convidar você para acompanhar a gente nessa leitura. Gostaria de convidar você para assinar o canal, apertar curtir no vídeo e apertar o sininho e compartilhar com seus amigos no WhatsApp. Você sabe que a maior divulgação dessa série é o WhatsApp, então mande para os seus amigos, convida eles para estudar com a gente. Vamos entrar no capítulo 21? O capítulo 21 começa com Paulo voltando para Jerusalém, junto com seus discípulos, várias paradas, até que o seu navio para em Tiro para descarregar, e lá ele passa 7 dias com os discípulos lá. E esses discípulos falam claramente que Paulo não deveria ir para Jerusalém, que eles estavam com medo que Paulo fosse morto. E Paulo, mesmo assim, continua a sua viagem. Chegando no 7º dia, eles levam Paulo até para fora da cidade, na praia onde estava o seu barco. Lá eles oram ajoelhados na praia, deve ser uma cena muito bonita, e despedem de Paulo, que estava convicto que tinha que ir para Jerusalém. Quando Paulo chega em Cesareia, ele vai se hospedar na casa de Felipe, o diácono, lembra dele? Lá ele é também conhecido como o evangelista, o cara que foi o primeiro a levar entre os gentios. Eu acho que Paulo conhecia, eles deviam trocar ótimas figurinhas. Paulo fica hospedado lá e diz que ele, Felipe, tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Naquela época se chamava de virgem as mulheres novas. Então o que está querendo dizer a palavra não tem nada a ver por ser virgem ou não, como um sentido de valor aí, ou um sentido moral. É mais para dizer que Filipe era um cara tão evangelístico e que amava a mensagem e falar de Jesus, que as filhas dele, mesmo sendo mulheres, numa época onde mulheres não falavam tanto, não podiam falar em público muitas vezes, e mesmo sendo muito novas, tendo ali 13, 15 anos, de uma idade que já conseguia dialogar, mas não eram adultas, né? Elas eram evangelistas e profetas, já faziam as suas profecias, e era algo incrível como um pai pode influenciar toda a tua casa quando ele segue a Jesus. Naquele lugar tinha um cara chamado Ágabo, que pega o cordão, né, que prendia a roupa de Paulo, amarra nas suas mãos e fala que dessa mesma forma, profetiza, né, que dessa mesma forma Paulo iria ser pego em Jerusalém e iria ser arrastado. Isso deixa todo mundo apavorado ali de Cesareia, dizendo: Paulo, não vai porque eles vão te prender. E eles começam a chorar e eles começam a implorar para Paulo não ir para Jerusalém, desistir dessa caminhada. Paulo, sensibilizado com aquele apelo, fala o seguinte: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo tinha plena convicção que estava indo para Jerusalém não porque queria, mas porque Deus tinha mandado. E Paulo estava pronto para ser morto se assim precisasse. Ele não se apavora com aquela palavra, ele não aceita aquela palavra como para evitar Jerusalém, mas ele aceita aquela palavra como Deus falando o seguinte: Paulo, você vai ser preso, você vai ser torturado, mas eu estou no controle e eu estou profetizando para você se preparar para esse momento. E Paulo entende que ele sim tem que ir, apesar de tudo, porque ele está pronto para morrer, porque Paulo falou nas suas cartas, né, que viver é Cristo, morrer é lucro. Olha que interessante. Só consegue falar isso quem realmente entendeu a vida em Cristo Jesus. Ou ele vive para falar o nome de Jesus, ou morrer é lucro. Quando Paulo chegou em Jerusalém, logo ele foi falar com Tiago, irmão de Jesus. Ele foi junto com os presbíteros, todo mundo da igreja de Jerusalém, e lá ele conta o que Deus fez com ele, com o ministério dele, com os gentios, e todos glorificam a Deus. Só que eles ficam preocupados, porque eles falaram assim: Paulo, tem uma turma muito forte aqui que te odeia, porque eles alegam de forma mentirosa que você ensinou aos judeus
na diáspora, aos judeus que estão longe de Jerusalém, que eles não precisam seguir os costumes judaicos, que eles não precisam ser judeu para ter a salvação, ou que não precisa seguir a lei, nem o templo, nem nada. E a gente sabe que não é isso. Você está ensinado isso aos gentios, como do caminho de Jesus Cristo, porque já te demos uma carta autorizando a não circuncisão e todos os outros costumes cerimoniais. Mas gostaríamos de alertá-lo que eles vão vir e vão trazer muitas mentiras e eles vão querer te matar. Por isso, tem 4 homens aqui que estão fazendo seus votos, e isso eram votos que os judeus faziam várias vezes por vários motivos. Especificamente, esse voto se raspava a cabeça. Tem votos que não cortam o cabelo, como era o caso de Sansão, como era o caso de João Batista, que comia grilo, mel, e aí tem vários tipos de votos. Esse voto, após 7 dias, que estavam no templo fazendo vários rituais, os judeus faziam, eles raspavam a cabeça. O que Tiago fala? Vamos fazer o seguinte, você vai com esses 4 homens, além de fazer o voto, você raspa a sua cabeça e você paga os votos desses 4 homens para que eles também rapem, e aí mostre e deixa bem claro que você não é contra os ensinamentos de Moisés e os rituais, a lei cerimonial de Israel. E Paulo faz isso. Ele faz isso todos os dias, mas no 7º dia, uma turma vinda da Ásia vê ele, os judeus, e decide fazer uma gritaria e um escândalo no templo, dizendo: este homem, esse tal de Paulo, a gente conhece ele de fora de Jerusalém, ele tem falado contra o nosso povo, contra os nossos costumes e contra esse templo, e ele profanou o templo trazendo gentil para a área onde só pode ter judeus, ele é um herege. E eles começam a gritar e acontece um alvoroço que eles arrastam Paulo para fora do templo, porque não pode se matar ninguém dentro do templo. Então eles arrastam Paulo para fora e fecham a porta para não ter como Paulo se refugiar, pedir asilo, abrigo dentro do templo. E lá fora, uma multidão começa a apertar Paulo e eles começam a espancar Paulo, já ia ser condenado ali mesmo, dizendo que ele era herege, que ele estava conspirando contra o povo de Israel, que ele fala mal de Moisés, que ele impurificou o templo. Isso era algo gravíssimo, mas era tudo uma mentira. Quando o comandante, o líder, que geralmente é um judeu convertido ou que comprou a nacionalidade romana, quando aquele comandante soube que estava tendo tumulto, o comandante ele tinha uma obrigação, deixar a ordem em Jerusalém. Jerusalém era uma das cidades mais difíceis de manter a ordem romana. E eles precisavam dessa paz romana, essa ordem romana, e eles deixavam, eu já falei isso em outros vídeos, os romanos deixavam as suas legiões em lugares estratégicos, que qualquer cidade começava a ter tumulto e não seguisse os processos jurídicos, que até hoje a gente segue romanos, né? Seguisse os processos jurídicos, essa legião entrava e matava todo mundo. Esse comandante ele ficou com medo dessa baderna, dessa bagunça que esse homem, Paulo, estava fazendo, e ele decidiu pegar Paulo e levar ele para um lugar mais seguro, porque ele ia ser morto ali mesmo e o tumulto poderia ficar generalizado. Eles vão levando para a fortaleza. Antes de chegar lá, as pessoas estavam tão nervosas, tão endemoniadas, querendo matar a Paulo. É isso que eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Eu queria dar uma pausa aqui. A gente pensa em endemoniado só como gente que não conhece a palavra, mas o religioso ele tem esse negócio, essa abertura. A religiosidade ela dá essa abertura ao demônio. De tanto ódio eles queriam devorar. A religiosidade faz assim: se você tem alguma coisa diferente do que eu penso, do que eu acredito, eu mato você. Em vez de eu dialogar, em vez de eu conversar, em vez de eu te ouvir, né? Eu mato você, eu te apago. Tem uma palavra que eles falam mais para frente que é: vamos eliminar esse cara da face da terra. Então o negócio foi tão agressivo que os soldados desse comandante tiveram que carregar Paulo para fora, para que ele pudesse chegar vivo até a fortaleza. Chegando na escadaria da fortaleza,
Paulo pede para os seus soldados soltarem, porque os judeus, o povo não poderia entrar na fortaleza, e pede para o comandante para falar com o povo, tentar se explicar. E aí o comandante dá autorização. Paulo ele dá um sinal com a mão para que o povo fique em silêncio, mas o povo está falando, gritando, pedindo a sua morte. E aí Paulo faz uma saudação em aramaico ou em hebraico. Hebraico e aramaico são duas línguas muito parecidas, mas que teve uma mudança depois, principalmente com os gregos, a expansão grega e a expansão romana. Então seria um português do Brasil e comparado com o português de Portugal. Então não importa se era aramaico, algumas traduções vão trazer hebraico, mas era a língua sagrada dos judeus. E ninguém pode fazer um discurso no aramaico, uma língua que já poucos falavam, uma língua que quase ninguém falava. Quando ele vai falar, o pessoal se cala para ouvir. Paulo ele é muito inteligente, mesmo mediante a tanta perseguição e quase estar morrendo e ter sido tomado muito soco, e ele quase foi espancado e destroçado pelo povo, ele ainda está usando a inteligência, ele fala, vou fazer o meu discurso para me justificar ou para explicar a verdade em aramaico, e o pessoal se cala. E é interessante que um pouco antes, quando ele vai falar com o comandante, fala grego koiné, e aí o comandante fala, mas como é que você fala minha língua? Eu pensei que você era um desses caras que estavam querendo a libertação de Israel, que estava tumultuando o lugar, e agora você fala meu, não, eu sou judeu, eu sou daqui, eu não tenho por que esse povo está querendo me matar. E quando ele vai começar a falar o seu discurso, o capítulo acaba. Mas tem lições muito boas para mim e para você. A primeira lição que eu tiro desse capítulo tão intenso é a certeza que Paulo tinha da sua missão de ir até Jerusalém, de ir até os seus, os judeus que não é ortodoxos, que a gente diria hoje, mas os judeus de raiz, né, em Jerusalém, para contar a bênção que foi ele pregar o evangelho aos gentios. Interessante, para os judeus, os gentios eram um povo menor. Ou ele se convertia a todas as leis cerimoniais, ritualísticas e principalmente fizesse a circuncisão, ou ele era algo menor, ele não era um ser humano. Assim, ele não era igual a todos. E o que Paulo falou assim, Deus, o Cristo amou a todos. Jesus amou a todos, não existe distinção. Paulo vai falar isso nas suas cartas. Não existe separação entre judeus e gregos, entre homens e mulheres, entre escravos e livres. Olha que incrível esse discurso. E ele tinha que falar isso, porque ele foi um judeu, realmente dos judeus, ele faz parte do Sinédrio, ele foi um procurador do Sinédrio que tinha as cartas com a autorização para matar. A gente vai falar isso no capítulo que vem, na semana que vem, mas ele era o judeu dos judeus, ensinado por Gamaliel, né? E ele vai falar isso depois, mas ele queria ensinar direitinho e contar as boas novas, o que o evangelho estava fazendo no mundo, não só no gueto. Eu acho que a gente tem que ter essa visão de Paulo, essa certeza, porque muitas vezes a gente quer sair do nosso mundo, da nossa igreja, da onde a gente está, para conquistar o mundo, mas a gente despreza os nossos. Paulo tinha certeza que tinha que levar essas boas novas, esse agir de Deus entre os gentios, entre os de fora, para dentro de Jerusalém. Sabia que essa mensagem era uma mensagem que ia transformar o coração daqueles seguidores de Jesus que estavam em Jerusalém. E é o que acontece com Tiago, com Pedro, com todos que estão lá. A questão é que os líderes religiosos do templo fecharam seu coração para ouvir a voz de Deus e inventaram mentiras após mentiras, e isso, através da religiosidade, quiseram perseguir e matar Paulo. Que eu e você possamos ter essa certeza de Paulo, desse coração missionário, aonde não vê diferença entre religiosos e não religiosos, não vê diferença entre homens e mulheres, escravos, ricos, gente pobre, gente rica e tudo mais, mas que a gente tenha uma certeza do nosso caminho para Jerusalém, e que se um dia a gente enfrentar a morte ou enfrentar a perseguição, que a nossa palavra seja igual a de Paulo. Eu estou disposto não só a ser perseguido,
mas a morrer, porque morrer é lucro, viver é o nosso Cristo Jesus. Que Deus te abençoe na sua jornada de volta para Jerusalém.